Meu ilustre confrade e amigo Dr. José Veríssimo, saúdo desejando-lhe felicidades. Vi com a maior satisfação que o senhor aplaude o meu intento de seguir para os remotos pontos de nossa terra, que desejo ver e estudar de perto. Para mim, esse seguir para o Mato Grosso, ou para o Acre, ou para o Alto Juruá, ou para as ribas extremas do Maú, é um meio admirável de ampliar a vida ou de torná-la útil e talvez brilhantíssima. Se as nações estrangeiras mandam cientistas ao Brasil, qual absurdo haverá no encarregar-se de idêntico objetivo um brasileiro? Muito cordialmente, Euclides da Cunha. A partida para o Alto Purus é ainda o meu maior, o meu mais belo e arrojado ideal. Estou pronto à primeira voz. Partirei sem temores e nada, absolutamente nada, me demoverá de um tal propósito. Euclides sempre demonstrou, pelo que ele deixou escrito, né, o desejo de conhecer a Amazônia, de desbravar os sertões. Euclides sempre manifestava o desejo dessas atitudes heróicas. Ele gostaria muito de conhecer a região, né? Talvez por uma curiosidade ou talvez pelo próprio espírito de aventura, coisa desse tipo que o Euclides, como um gênio, tem. Ele dizia que não queria ir para Paris. Que ele poderia ir para Paris? Ele já era o Euclides famoso, de Os Sertões. Aliás, era o caminho de todos os grandes escritores do Brasil daquele momento. Escrevia um livro, ficava famoso, corria para Paris. E de lá escrevia outros livros, etc. Eu vinha aqui frequentemente e tudo mais. Mas Euclides disse, não, eu prefiro os sertões, eu prefiro o desafio. Eu quero... eu não quero o conforto dos boulevards, falando de Paris. Mas ele queria vir à Amazônia. Então ele faz, inclusive, uma coisa que ele disse que repugnava, que era usar de influência para falar com o Barão do Rio Branco, para que ele viesse nessa missão. E ele não pretendia vir como chefe da comissão que acabou vindo. Ele dizia, eu quero ir como pessoa comum, né? Eu quero ir como cidadão para contribuir para a minha pátria. E ele conseguiu esse lugar de chefe da Comissão Brasileira depois de uma longa conversa que teve em Petrópolis com o ministro das Relações Exteriores, o Barão do Rio Branco. Havia sido agendada uma visita, uma entrevista de 1 hora mais ou menos de duração. E eles conversaram durante bem mais de 12 horas seguidas. Exatamente porque o Barão ficou impressionado com o preparo de Euclides da Cunha
a respeito dos problemas brasileiros e também a respeito dos problemas da Amazônia. O Barão ficou tão impressionado com a cultura, com o conhecimento que Euclides tinha da questão, né, de relações exteriores, porque ele havia publicado alguns artigos nos jornais, que o Barão acaba nomeando como chefe da Comissão de Reconhecimento do Alto Purus. Meu pai, acabamos de chegar. E como temo que o vapor volte amanhã muito cedo, escrevo esta ainda de bordo, para não perder a oportunidade de mandar notícias. Fizemos sempre boa viagem, embora o meu estômago sempre incorrigível me trouxesse um meio enjoo intolerável, desde a partida do Rio. Devemos permanecer aqui mais um mês, porque os peruanos chegaram com as lanchas desarranjadas e mandaram-nas para Belém. Direi depois sobre a impressão que me causaram estes desconhecidos, com os quais terei de passar tantos dias na mais estreita intimidade. Receba saudades do filho e amigo Euclides. Chega em Manaus em dezembro de 1904, né? E só sai de Manaus em abril, esperando a ordens do Itamaraty, instruções de como proceder. Porque o Itamaraty também se reunia com a embaixada peruana no Rio de Janeiro para orientar as duas comissões. Mas isso demorou e Euclides esperava isso com muita ansiedade em Manaus. Afonso Arinos, somente hoje posso mandar-te uma breve notícia. Tais as atrapalhações, tais os embaraços que me salteiam aqui nesta ruidosa, ampla, mal arranjada, monótona e opulenta capital dos seringueiros. Escrevo-te doente. Este delicioso clima do ilustre e ingênuo Bates resume-se num permanente banho de vapor. Deve ser admirável para o organismo das palmeiras. Domício da Gama. Caí na vulgaridade de uma grande cidade estritamente comercial, de aviadores solertes, zangões vertiginosos e ingleses de sapatos brancos. Comercial e insuportável. Cidade meio caipira e meio europeia. Ele reclama, ele escreve sem parar para todo mundo, Machado de Assis, e para todos ele reclama da demora, do tédio, para muitos ele reclama do tédio, para outros também ele pede notícias de casa que ele não tinha, né, que ele fala das minhas 4 saudades. Demorou a espera que os peruanos estivessem prontos, né, para subir, porque a comissão era a comissão mista. Meu ilustre amigo Dr. José Veríssimo, aqui estou no meu posto, sempre animado, sempre pronto à minha arrancada atrevida com desconhecido. Mas que torturas, meu amigo, nesta longa parada com que eu não contava. Podia estar longe, podia estar nesta hora dominando as cabeceiras do Purus e ainda não parti. Como é difícil o ter-se boa vontade e disposição para servir a este país. O fato é que Euclides passou esses dias todos em Manaus, esse tempo, e depois sobe o Purus no dia 15, já na época da vazante. E isso angustiou muito ele, porque quem mora aqui sabe o que é rio cheio e o que é rio vazante, o que é rio seco, como nós estamos vivendo agora. Rangel, a nossa partida está próxima. Iremos rumo ao desconhecido. Chegaram ontem as instruções. A minha frota. 2 lanchas, uma ainda problemática, um batelão e 6 canoas. Tenho a crença largamente metafísica de que a nossa vida é sempre garantida por um ideal, uma aspiração superior a realizar-se. No final, ele saiu de Manaus com 2 lanchas, um batelão, chamado Mané Urbano, e umas 6 canoas. Aliás, Mané Urbano, só para fazer um parênteses, foi o primeiro brasileiro que subiu o rio Purus.
Meu grande mestre e amigo Machado de Assis, felicidades. Dói-me muito neste momento todas as boas recordações. A dureza da minha missão temerária quase que me impõe o ouvido dos belos corações que tanto desejo que batam um dia outra vez ao meu lado. Felizmente me alenta uma certeza absoluta e inexplicável de que voltarei. Hei de voltar. Creia sempre na maior veneração e verdadeira estima do Euclides da Cunha. É sem dúvida o maior quadro da Terra, porém chatamente rebatido num plano horizontal que mal levantam uma banda. A feição do resto de uma enorme moldura que se quebrou. E como lhe falta linha vertical pré-excelente na movimentação da paisagem, em poucas horas o observador cede às fadigas da monotonia inaturável e sente que o seu olhar, inexplicavelmente, se abrevia nos sem fins daqueles horizontes vazios e indefinidos como os dos mares. Eu não sei que ideia Euclides tinha de planície, né? Quer dizer, ele conhecia o litoral, mas eu já pensei muito nisso, inclusive. Porque, claro, você sabe que planície é planície, né? Então, você olha para cá, olha para lá, é tudo igual. E aí, de repente, ele se vê na Amazônia, que ele tinha estudado muito sobre a Amazônia. Mas quando ele chega lá e olha, ele fala, ela é muito menos do que eu esperava. Ele já teve aquela impressão, não gostei, pronto. Essa foi a primeira impressão. Mas depois ele foi se acostumando, foi se habituando e foi aprendendo, creio eu, né? É o que me parece, a ver a grandiosidade da Amazônia, mesmo da diversidade amazônica, que num primeiro momento ele não havia visto. Diz um dos grandes admiradores e que escreveu muito sobre o Euclides, Leandro Tocantins, que depois ele viria a sofrer o mesmo mal, né, desses escritores que por aqui passavam. Se encantou com a Amazônia, né, e foi só emoção depois tudo que ele escreveu sobre a gente, sobre a floresta, sobre os rios, etc. Que era preciso aprender a observar a Amazônia, como se fosse através das lentes de um microscópio. Então, ou seja, primeiro você tem aquela impressão, né? Assim que assusta, que choca, mas depois você começa a observar os detalhes, né? As diferenças. Então, aí você percebe que não é tudo a mesma coisa. Tal é o rio, tal a sua história, revolta, desordenada, incompleta. Há alguma coisa extraterrestre naquela natureza anfíbia, misto de águas e de terras, que se oculta completamente nivelada na sua própria grandeza. Excelentíssimo senhor Barão do Rio Branco, parti de Manaus com a comissão que dirijo no dia 5 de abril às 5 horas da tarde
embarcando todo o pessoal que a compõe na lancha Cunha Gomes, no batelão Manuel Urbano e na lancha número 4 da Marinha Nacional. Simultaneamente, a partida da comissão peruana, dirigida pelo capitão de corveta Pedro Alexandre Buenanho, achando-se as duas reunidas na boca do rio Purus, às 6 horas da manhã do dia 8. Numa ata preliminar, escrita na data e local precipitados, acordamos realizar a viagem dia e noite, ininterruptamente, de modo a evitarmos maiores inconvenientes oriundos da quadra imprópria em que partimos. Meu ilustre amigo Dr. José Veríssimo, estamos em plena vazante. Temo que muito antes da Foz do Chandless, a nossa marcha, por mais aforrada que ela seja, tenha de encalhar na Baixa dos Baixios. Certo, não se me enfraquecerá o ânimo. Marcharei a pé para o meu objetivo. Mas não quero imaginar os empeços, as dificuldades, os perigos e até as torturas que nos esperam. Acha bom o título, Um Paraíso Perdido, para o meu livro sobre a Amazônia? Ele reflete bem o meu incurável pessimismo, mas como é verdadeiro. Creia sempre na feição sincera do Euclides da Cunha. É a imagem monstruosa e expressiva da sociedade torturada que moureja naquelas paragens. O cearense, aventuroso, ali chega numa desaponderada ansiedade de fortuna e depois de uma breve aprendizagem que passa de brabo a manso, aguardava-os a mais imperfeita organização do trabalho que ainda engenhou o egoísmo humano. Repitamos, o sertanejo imigrante realiza ali uma anomalia sobre a qual nunca é demasiado insistir. É o homem que trabalha para escravizar-se. O que Euclides encontra aqui no Acre, na Amazônia, né? A exploração dos seringais, a forma dessa indústria da borracha. E é uma coisa que o chocou muito. Ele dizia que o seringueiro vivia para se escravizar. Quanto mais trabalhava, mais se escravizava. Ele vai encontrar a presença marcante dessas unidades chamadas seringais, né? Em que envolve todo um conjunto social de exploração, que é característica do capitalismo, né? Que o homem explora o homem ao extremo. Só que, no caso dos seringais, no meu entender, chega ao fundo do poço, né? É o extremo da exploração do homem pelo homem. Euclides viu que o seringueiro disse que trabalhava para se escravizar, na medida em que ele, quanto mais trabalhava, e nunca tinha saldo, o patrão. Porque ele já saía do Nordeste devendo. O seringalista debitava todas as despesas que ele chegava aqui. Patrãozão é mesmo um papai, falando assim, eu vou buscar isso lá na casa do fulano, vou buscar, né? E ele lá dava jeito de tudo, só que eu tinha que dar jeito de borracha também para ele. Eles chegaram como bravo, de bravo, chamavam bravo, não era? Chegavam do Ceará e dessas outras terras por aí. E também era do mesmo jeito, já chegava com o patrão, o chefão trazia de lá, né? Plácido de Castro conta, até numa carta a Euclides, qual era a despesa que eles tinham para trazer os nordestinos para cá, né? Ele diz que só 60% dos homens que eles mandavam buscar, só 60% chegavam aos seringais. Grande parte morria na viagem, outros deserdavam, porque era um regime de escravidão mesmo, que mais tarde Euclides viria denunciar essa situação. Dostoiévski sombrearia as suas páginas mais lúgubres com esta tortura. A do homem constrangido a calcar durante a vida inteira a mesma estrada de que ele é o único transeunte, trilha obscurecida, estreitíssima e circulante, ao mesmo ponto de partida. Nesta empresa de Sísifo, em vez de um bloco, o seu próprio corpo partindo, chegando e partindo, nas voltas constritoras de um círculo demoníaco, no seu eterno giro de encarcerado numa prisão sem muros. Vão-se-lhe, com a inteligência atrofiada,
todas as esperanças e as ilusões ingênuas e a tonificante alacridade que o arrebataram àquele lance, aventura em busca da fortuna. Esta resenha comportaria alguns exemplos bem dolorosos. Dela ressalta, impressionadoramente, a urgência de medidas que salvem a sociedade obscura e abandonada. Uma lei do trabalho que nobilite o esforço do homem. Uma justiça austera que lhe cerceie os desmandos. E uma forma qualquer de homestead que o consorcie definitivamente à terra. É a conservação sistemática do deserto e a prisão celular do homem na amplitude desafogada da terra. Eu cortei seringa e hoje em dia, se voltar, meu marido disse que nós vamos voltar para a seringa e eu corto de novo. Porque eu achava bom arriscar ela, né? Só que caiu e aí a vida agora é roçado, né? Porque não tem outra coisa. Aqui antes era casa, era barracão, onde botava mercadoria dos freguês, né? Era canto de botar borracha quando chegava do seringal, né? Que era muita borracha, muita. O campo era meio grande, mesmo onde botava as borrachas espalhadas assim, né? Só que acabou tudinho. Todo mundo pede a Deus que dê certo isso aqui voltar a funcionar, porque tem muita gente aqui. Né? Muita gente que precisa disso aqui, de um emprego, né? Hoje está tudo parado. A maioria dos seringal está tudo trancado, tudo fechado, não tem mais nada, só tem bicho mesmo lá e mais ninguém. E acabou o movimento, né? Agora está virando tudo fazenda. Era Seringal Santa Cruz. A vida aqui não tem vida boa mesmo, né? Dá pra gente vivendo, né? Eu adorava cortar seringa, então se riscava, mas era massinha. Quando chegava a tigelona cheia de leite ali, era só colhendo. Eu acho que a grande preocupação com Euclides sempre foi o ser humano. Tá? Essa situação de injustiça social, essa situação de exploração, de ver o sofrimento do ser humano, né, explorado e, de certa forma, manietado, que é a palavra que ele gosta de utilizar, né? Euclides tem, com relação ao homem da Amazônia e com relação ao homem do Nordeste, uma mesma simpatia, que nós poderíamos dizer que é demófila. Euclides amava sinceramente o homem simples do Brasil. Até pelas suas próprias ideias socialistas, ele achava que toda pessoa tinha direito a essa felicidade mínima e que não podia ficar à margem das conquistas da civilização, não podia ser explorada pelos outros. Essa noção de justiça social era muito grande em Euclides da Cunha e isso se revelou em muitas das suas passagens. Pode-se dizer que, tanto na Amazônia como no Nordeste, Euclides merece um título, é o defensor do homem. E eu acho que, sobre a Amazônia, não existe texto mais adequado, mais aprofundado do que Judas às Veros. Para mim, o que há de mais belo que Euclides escreveu é o Judas às Veros, né? Em que ele conta o costume do Judas, né? A malhação de Judas nos seringais, e que ele identifica o seringueiro, né, na figura do Judas. Então, ele tem pedaços assim, de intenso lirismo, né,
e de uma maturidade como escritor que ele não apresentava ainda nos sertões, com críticas ferocíssimas, inclusive à igreja. E em Judas das Veras acontece isso. Primeiro que nem engendrou muito bem o nome, né? Judas as Veras é uma combinação do Judas, o traidor de Cristo, e as Veras, a figura do judeu errante, né? Que jamais teria uma paragem, jamais teria o seu momento de sossego. E quem é esse Judas as Veras? É exatamente aquele pobre homem, quase sempre originário do Ceará, que ia para os seringais da Amazônia em busca de uma riqueza fácil. Mas, como muito bem acentuou o Cristóvão da Cunha, esses seringueiros oriundos do Nordeste brasileiro são um raro exemplo na história de pessoas que pagam para se escravizar. No sábado de Aleluia, os seringueiros do Alto Purus desforram-se de seus dias tristes. É um desafogo. Ante a concepção rudimentar da vida, santificam-se-lhes, neste dia, todas as maldades. Acreditam numa sanção litúrgica aos máximos deslizes. Toda a Semana Santa correu-lhes na mesmice torturante daquela existência imóvel, feita de idênticos dias de penúrias, de meios jejuns permanentes, de tristezas e de pesares, que lhes parecem uma interminável sexta-feira da paixão, a estirar-se angustiosamente pelo ano todo afora. Além disto, só lhe é lícito punir-se da ambição maldita que o conduziu àqueles lugares para entregá-lo escravo aos traficantes impunes que o iludem. E este pecado é o seu próprio castigo, transmutando-lhe a vida numa interminável penitência. O que lhe resta a fazer é desvendá-la e arrancá-la da penumbra das matas, mostrando-a nuamente, na sua forma apavorante, à humanidade longínqua. Ora, para isso, a igreja dá-lhe um emissário sinistro, Judas, e um único dia feliz, o sábado, prefixo aos mais santos atentados, às balbúrdias confessáveis, à turbulência mística dos eleitos e à divinização da vingança. O Judas faz-se como se fez sempre. Um par de calças e uma camisa velha grosseiramente cozidos, cheias de palhiças e mulambos. Braços horizontais, abertos e pernas em ângulo, sem juntas, aprumando-se espantadamente empalado no centro do terreiro. Por cima, uma bola desgraciosa representando a cabeça. E o monstro, lento e lento, num transfigurar-se insensível, vai se tornando em homem. Pelo menos, a ilusão é empolgante. Repentinamente, o bronco estatuário tem um gesto mais comovedor que o Parla, ansiosíssimo, de Miguel Ângelo. Arranca o seu próprio sombreiro, atira-o à cabeça de Judas, e os filhinhos todos recuam num grito, vendo retratar-se na figura desengonçada e sinistra o seu próprio pai. É um doloroso triunfo. O sertanejo esculpiu um maldito à sua imagem. Vinga-se de si mesmo. Pune-se afinal da ambição maldita que o levou àquela terra. E desafronta-se da fraqueza moral que lhe parte os ímpetos da rebeldia, recalcando-o cada vez mais ao plano inferior da vida decaída, onde a credulidade infantil jungiu o escravo à gleba empantanada dos traficantes que o iludiram.
rio que lhe passa a porta é uma estrada para toda a terra. Que a terra toda contemple seu infortúnio, o seu exaspero cruciante, a sua desvalia, o seu aniquilamento iníquo, exteriorizados golpeantemente e propalados por um estranho e mudo pregoeiro. E Judas, feito asvero, vai avançando vagarosamente para o meio do rio. Não para mais. À medida que avança, o espantalho vai espalhando em roda a desolação e o terror. Os homens correm às armas numa fúria recortada de espantos, fazendo pelo sinal e aperroando os gatilhos, alvejam-no desapiedadamente. Não defronta a mais pobre barraca sem receber uma descarga rolante e um apedrejamento. Caminha, desgraçado! Caminha, caminha, não para! Afasta-se no volver das águas, livra-se dos perseguidores e vai descendo, descendo, descendo. É muito enjeitado. Precisamos incorporá-lo ao nosso progresso, do qual ele será, ao cabo, um dos maiores fatores, porque é pelo seu leito desmedido em fora que se traça nestes dias uma das mais arrojadas linhas de nossa expansão histórica. O purus é uma das maiores dádivas entre tantas com que nos esmaga uma natureza escandalosamente perdulária. Era um rio muitíssimo importante e ainda é muito importante hoje aqui para a sobrevivência dessas comunidades. Agora ele está seco. Aqui nunca ficou raso no meio do rio, agora está raso agora no meio do rio. seco desse jeito é muito difícil de ficar. Nunca tinha secado como secou agora o rio, né? Todo mundo reclama que o rio secou demais, né? Agora dizem que é por causa das derrubadas. Mas foi uma coisa triste, triste mesmo. E eu cá comigo, eu digo, será que é porque eu comecei a brocar também e deu esse negócio? Que aumentou mais uma broca minha. O peixe diminuiu muito, né? Tinha mais, hoje tem mais pouco. As águas secam desse jeito muito. Então deve ser. Eu falo pessoal que é por causa das derrubadas. O rio hoje ele foi muito assoreado pelas derrubadas, não é? Bancos de areia hoje tem com muito mais do que antes. A mais seca do rio foi essa. Nem praia aqui, durante o tempo que eu estou aqui, não deu essa praia para cá não. Esse ano foi que deu para ir. Porque o rio era a veia principal, era tudo. Ainda é para muita gente da Amazônia. Ribeirinhos e seringueiros ainda é a principal fonte de comunicação com as cidades. Precisamos reabrir, porque são verdadeiras estradas abandonadas por nós brasileiros. A impressão dominante que tive, e talvez correspondente a uma verdade positiva, é esta. O homem ali é ainda um intruso impertinente. Chegou sem ser esperado nem querido, quando a natureza ainda estava arrumando o seu mais vasto e luxuoso salão. A literatura científica amazônica, amplíssima, reflete bem a fisiografia amazônica. É surpreendente, preciosíssima, desconexa. Quem quer que se abalance a deletreá-la, ficará ao cabo desse esforço bem pouco além do limiar de um mundo maravilhoso.
Eu acho que o Euclides ia condenar essa devastação da Amazônia, porque ele é um ecologista do seu tempo. Ele já falava na preservação. Então, essa transformação da Amazônia, né, essas derrubadas, essas queimadas, isso que a gente está vivenciando hoje, com certeza teria a condenação veemente dele. Né? Essa transformação da Amazônia em um campo, né, para produzir bois, né, com certeza teria desaprovação dele. Ele tem até um artigo muito interessante chamado Fazedores de Deserto, né, em que ele percebe que a ecologia, não emprega esse termo, não, mas que o ecossistema amazônico é extremamente delicado. E uma árvore frondosa, uma árvore do melhor tipo da Amazônia, quanto tempo demora para se fazer? Alguns séculos, né? Houveram muitos conflitos entre o Euclides e o Pedro Benano, que era o chefe da comissão peruana. O Euclides reclamava de um patriotismo exacerbado do próprio Benano, né, que criou dificuldades a partir, principalmente quando eles navegavam no purus do Peru. Né, pequenos incidentes, ele diz, artificialmente provocados pelo Pedro. Né, no fim de... Porque nós insuflar e criar um clima pesado entre as duas expedições. Chegaram um momento em que eles nem falavam, não se trocavam palavra. E se comunicavam, porque eles tinham que estar se comunicando, acertando os cronômetros, fazendo observações, lavrando atos, se comunicavam através de seus secretários. Tem aquele episódio, né, de quando eles passam naquele local em que os brasileiros haviam fuzilado os peruanos. E aí o chefe da comissão peruana ainda coloca uma placa lá, né, dizendo que ali os brasileiros haviam assassinado os peruanos, tá? Euclides se sente extremamente desconfortável com aquilo. Havia um cemitério e que o Benano permitiu, um cemitério com 5 covas rasas, e ali ele permitiu que fosse colocada uma placa dando os nomes das pessoas ali sepultadas e dizendo que haviam sido assassinadas por bandoleiros brasileiros, bandidos brasileiros. Na verdade não era assim, porque era o conflito entre os caucheiros e os seringueiros. Depois ainda acontece um outro incidente, quando eles chegam lá ao acampamento, são convidados para almoçar, e havia bandeiras do Peru para todos os lados e não havia nenhuma bandeira brasileira. Notado este fato, pensei em retirar-me e aguardava a primeira oportunidade para o fazer, sem alarde ou escândalo, quando observei, entre as ramagens que decoravam as paredes de pachuba da sala do festim, algumas folhas de palmeiras, cujas faces internas de um amarelo muito intenso contrastavam no verde do resto da folhagem. Era uma solução à atitude contrafeita que me impuseram. Realmente, pouco depois de sentados à mesa, tomei de golpe a palavra sem aguardar um momento oportuno para os brindes, e numa rápida saudação agradeci o convite que se me fizera. Esclareci-o então dizendo-lhes que uma extraordinária nobreza de sentir fizera que eles, ao invés de irem procurar no selo mercenário de uma fábrica a bandeira de meu país,
tinham-na buscado no seio majestoso das matas, tomando-a exatamente da árvore que entre todas simboliza as ideias superiores da retidão e da altura. E terminei. Porque, senhores peruanos, a minha terra é retilínea e alta como as palmeiras. Não poderei dizer o efeito destas palavras, nem o constrangimento com que o chefe peruano e outros cumprimentaram-me, declarando que eu havia compreendido muito bem o pensamento deles. Realmente, neste afanoso derruir de barrancas, para torcer-se em seus incontáveis meandros, o purus entope-se com as raízes e troncos das árvores que o marginam. Às vezes é um lanço unido de quilômetros de barreira que lhe cai de uma vez e de súbito em cima, atirando-lhe, desarraigada sobre o leito, uma floresta inteira. Euclides, de fato, não estava com a melhor embarcação, com os melhores lanchas, com as melhores canoas, né? Por incrível, uma contradição tremenda, porque se essas canoas, se esses barcos saíram de Belém, de Manaus, era natural que nós estivéssemos melhor preparados. Mas quem estava melhor preparado para enfrentar o rio era a lancha do Pedro Benano, a lancha rasa, própria para andar nos rios. Um dos acidentes que mais marcou a viagem de Euclides foi aqui antes da Foz do Chandles, pouco antes da Foz que leva hoje, do rio que leva hoje o nome de Chandles, um acidente em que o batelão que levava os víveres, os mantimentos do Euclides, era rebocado por uma lancha, o batelão Manuel Urbano afundou, porque foi furado por paus. Perderam aí 2/3 das mercadorias que levavam, e Euclides aí começa a perder parte da sua tripulação de 45. Meu pai, mal tenho tempo de dizer-lhe que estou bem. Aproveito um portador apressado que desce em canoa para Manaus, porque o purus vazou exageradamente, prendendo no seu leito quase seco os vapores que aqui estavam. O mesmo sucedeu às nossas lanchas. Teremos que continuar em canoas. O clima é benigno neste ponto. E se não fossem os mosquitos infernais que nos devoram, estaríamos perfeitamente. Chegando na boca do Chandles, né, no rio não era mais navegável, o purus não era mais navegável. E as duas comissões deixam as lanchas e partem de canoas, batelões pequenos, canoas pequenas, né? Você começa a subir o rio. Euclides escreve para os amigos dizendo: como nós seguiremos depois da boca do Chandles, que era a grande preocupação dele, mas ele diz que ele seguiria mesmo que fosse sozinho e a pé. Então, mais uma vez, esse rompante heróico dele que ele apresenta várias vezes. Poxa, tenho medo da saudade. Temo que ela se expanda livremente em 4 páginas. É o que mais me dói nesta vida aventureira. As imagens dos amigos, constantemente evocadas e cada vez mais impressionadoras, à medida que se aumentam as distâncias. Vou bem. Nem o mais ligeiro abalo agora. Fiz as pazes com o sol do Equador e adapto-me admiravelmente na atmosfera úmida e quente, feita para as fibras das palmeiras e os nervos dos poetas.
No dia 30 de julho, alcançamos a confluência do Cavaljane. Estávamos nas cabeceiras do Purus. Duvidávamos da subida. No rio Cujar, que conduz ao Varadouro, aguardavam-nos, à parte dos bancos de areias e paus, 74 cachoeiras. Se as transpuséssemos, chegaríamos ao Cavaljane. Prosseguimos, chegando no dia 3 de agosto às 12 horas e 55 minutos, à entrada do Pucane. E às 12 horas e 58 minutos, desembarcados, penetrávamos na estreita quebrada que leva ao Varadouro. Note este intervalo. Não podíamos parar. Os nossos gêneros esgotavam-se e estávamos em pleno deserto. O Pucane tortuoso, estreito de uns 3 metros e em geral raso, foi percorrido a pé. Então Euclides, a partir desse momento, né, resolve ir até o fim. Ir até o fim. E navegando ali, agora cachoeiras, ele conta que tiveram nesse rio Cujá 70 cachoeiras, só no Cujá. Uma em cima da outra, tombos altos, empurrando a canoa, puxando a canoa, o pessoal estava esgotado. O Euclides chega sem força já. E ele com febre, doente, a tripulação dele também, não é? E já número reduzido, de empurrar a canoa, de puxar a canoa pela corda, de varejar, que não dá para remar, e começa então empurrar a canoa com varejão. O sol descia para os lados do Urubamba. Os nossos olhos deslumbrados abrangiam de um lance 3 dos maiores vales da Terra. E naquela dilatação maravilhosa dos horizontes, banhados no fulgor de uma tarde incomparável, o que eu principalmente distingui, irrompendo de 3 quadrantes dilatados e transcoando-os inteiramente ao sul, ao norte e a leste, foi a imagem arrebatadora de nossa pátria, que nunca imaginei tão grande. Fiquemos nesta altura. Nós conhecemos Euclides dos Sertões, mas poucas pessoas se voltaram a analisar esse Euclides amazônico, né, que é tão rico quanto esse Euclides dos Sertões, esse Euclides que mostrou os sertões. E que veio, encontrou os nordestinos lá e reencontrou-os aqui nessa batalha da borracha. Ao morrer, numa idade de entrada na maturidade, 43 anos, ele certamente escreveria em Um Paraíso Perdido um seu livro, quando menos, do mesmo alcance dos Sertões. Acredito, isso é apenas uma estimativa pessoal, acredito que ele seria estilisticamente e filosoficamente mais aprofundado do que nos Sertões. Ele é gênio porque ele avança, ele consegue muitas vezes ter lampejos de impressões que vão além daquele momento histórico. Euclides ainda é muito atual, né? Porque o problema na Amazônia, além de continuar, ele piora, porque a cada momento aparece uma coisa nova, não é mesmo? E o governo não muda muito também, né? Os governos não mudam muito.
E daí essa importância de se ler Euclides da Cunha hoje em dia. Eu acho que ninguém lê Euclides impunemente. Não há quem não se apaixone. Porque a gente consegue enxergá-los. Tem homens que escritores que você não enxerga. Você lê o que ele escreve, mas você não sabe quem é ele. O Euclides se entregava de corpo e alma ao que escrevia, com tanto sentimento, que a gente lia, a gente consegue ler o homem, a pessoa, saber quem ele é, ler a alma dele, saber que o espírito era esse. Um espírito verdadeiramente iluminado. Que vá se alinhando as primeiras páginas de Um Paraíso Perdido, o meu segundo livro, Vingador. Se o fizer como o imagino, hei de ser, perdoa-me, a incorrigível vaidade. Hei de ser para a posteridade um ser enigmático, verdadeiramente incompreensível entre estes homens. E adeus. Escrevi-te a correr. Lembranças aos teus e dispõe do velho amigo Euclides.